Hoje, no Escola Milaré, nós vamos receber o professor Júlio Barbosa Chiqueto, que é professor investigador no Colégio Latino-Americano de Estudos Mundiais, é pós-doutorado pelo Departamento de Gestão Ambiental da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, tendo desenvolvido o projeto Produção Científica e Comunicação em Mudanças e Adaptação Climática. O professor Júlio também atua no Centro de Síntese USP Cidades Globais, tendo desenvolvido o projeto Impacto das Diretrizes do Plano Diretor Estratégico na emissão de poluentes e qualidade do ar na megacidade de São Paulo. Tem experiência na área de geografia e física, com ênfase em poluição do ar, climatologia, atuando principalmente em temas como poluição atmosférica, mudanças climáticas, mobilidade urbana, megacidades, planejamento urbano e vulnerabilidade climática. Professor Júlio Chiqueto, muito obrigada por sua participação no Escola Milaré, que vem hoje para discutir conosco um tema que é importante, que é necessário, que é a adaptação climática. Mudanças climáticas, né, é um tema bastante discutido na atualidade, é uma realidade que nós vivemos, mas quando falamos em mudanças climáticas, geralmente a gente já pensa nas COPs, no alcance de metas globais de reduções de emissões, e na realidade as mudanças climáticas já impactam a nossa vida cotidiana e exigem a implementação de medidas concretas. Então, nós, enquanto sociedade, nas políticas públicas, já precisamos pensar em medidas concretas de adaptação às mudanças climáticas. Então, professor Júlio Chiqueto, muito obrigada por sua participação no Escola Milaré e já gostaria de, desde já, direcionar para você, né, uma pergunta. O que é a adaptação climática, né? Como que isso interfere na nossa vida hoje? Tá bem, obrigado, Maria Clara, o pessoal do Milaré pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui também com vocês, discutindo esse tema que é tão atual e tão relevante, né? E por que isso? A gente vê que realmente os eventos climáticos extremos, eles têm se tornado cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos, né? A gente realmente tem sentido na pele isso. E, infelizmente, são as populações mais vulneráveis, né? Aquelas com menor renda, com menor acesso à saúde, com menor como que moram, né, em locais mais insalubres, que são justamente as mais afetadas por esses eventos extremos, né? Então, a gente entende que há um senso de urgência, né, em qualquer coisa que a gente possa fazer para atenuar os impactos desses eventos extremos. Então, é aí que entra a adaptação climática, né? Então, a adaptação ela seria formas que nós temos, né, ações políticas, né, de atenuar os impactos, né, de tornar os sistemas humanos, as comunidades, sistemas produtivos, mais resilientes a esse clima em mudança, né, e aos eventos climáticos extremos que a gente tem observado, né, como por exemplo secas prolongadas, ondas de calor, incêndios, chuvas torrenciais, inundações, deslizamentos de terra. Então, tudo isso tem acontecido com uma velocidade e uma intensidade maior, e as políticas de adaptação, elas são fundamentais para que a gente consiga diminuir esses impactos. Então, não tem nada a ver com uma adaptação do ponto de vista biológico ou ecológico, né? É uma adaptação do ponto de vista dos sistemas humanos. O que que nós, enquanto sociedade, quais políticas, quais ações nós vamos empregar para que esses impactos eles sejam menores, né? Muito bom. Dentro desse contexto, né, desse debate sobre as mudanças climáticas, qual é a diferença entre a adaptação e a mitigação, né, dos efeitos das mudanças climáticas? Tá bem. Bom, dentro da área, né, de mudança climática, o termo mitigação, normalmente ele está voltado
para redução ou eliminação das emissões dos gases de efeito estufa, que são, né, a origem desse desequilíbrio no nosso sistema climático, tá? Então, a mitigação, ela é super importante, né, como uma das formas de enfrentamento da mudança climática, porque ela vai, digamos assim, na raiz do problema, né? A raiz do problema é justamente esse desequilíbrio provocado pelo aumento na concentração dos gases de efeito estufa. Então, a mitigação, ela foca nisso, né? Na que a gente emita menos ou que a gente zere essas emissões para que o nosso sistema climático volte a um estado de equilíbrio, tá? Porém, esses gases, eles, em geral, têm um tempo de vida muito longo na atmosfera. Eles permanecem por décadas, né? O CO2, por exemplo, que é o principal, né? O dióxido de carbono, ele permanece por pelo menos 100 anos na atmosfera. Então, ainda que a gente zere essas emissões, tipo, por algum milagre, amanhã, vamos supor, né? A gente ainda vai conviver com esse desequilíbrio no nosso sistema por pelo menos um século, né? E aí o nosso sistema desequilibrado provoca, né, esses eventos extremos climáticos. Então, a adaptação, ela entra como uma política que pode ser implementada, que já vai ter efeitos em curto prazo para auxiliar a população no enfrentamento desses eventos extremos. Então, na verdade, as duas frentes são necessárias, tanto a mitigação quanto a adaptação. Mas quando a gente está dentro da área de mudança climática, a mitigação ela diz respeito à redução ou eliminação da emissão desses gases e a adaptação, então assim, ela é um objetivo um pouco mais de longo prazo, né? Por conta do tempo que esses gases ficam na atmosfera, e a adaptação ela tem um caráter de curto e longo prazo também, né? Para que a gente possa desenhar esses sistemas, para que a gente possa é, criar iniciativas que vão nos permitir conviver e continuar produzindo dentro de um sistema climático em mudança, fazendo com que esses eventos extremos, né, tenham um impacto menor, tá? Então, a gente pode pensar em adaptação tanto do ponto de vista da redução dos impactos, né, da atenuação, da preservação, quanto de um ponto de vista da resiliência, que seria a questão da recuperação, né, de um sistema conseguir retornar ao seu estado depois de sofrer o impacto. Então a gente tem aí, né, alguns conceitos que a gente pode pensar dentro da adaptação, mas essas são as principais diferenças. Professor Júlio, é, ainda dentro da questão da adaptação, nós estamos falando então de enfrentamento de eventos extremos, né, decorrentes aí das mudanças climáticas, o que naturalmente envolve um debate sobre políticas públicas, né? O senhor comentou da questão das populações mais vulneráveis, né, que acabam estando são mais sensíveis e mais sujeitas a esses eventos. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como aqui no Brasil têm sido desenvolvidas essas políticas públicas de adaptação climática, né, no plano federal, nos planos estaduais, distrital e mesmo municipais. Sim, eu acho que é super importante fazer esse debate da contribuição que a gestão pública tem, do papel da gestão pública, né? É, claro que, assim, a gente pressupõe, né, o ideal seria que todos os setores da sociedade estejam envolvidos, mas a gestão pública tem sim um papel fundamental, né? Bom, acho que, assim, infelizmente, isso não é só no Brasil, mas é uma característica global, né? As ações e o debate sobre a mitigação, né, sobre a gente cortar as emissões, ela tem tido maior proeminência, faz várias décadas, do que a adaptação. Então a gente até brinca de falar assim que a adaptação é como se fosse a prima pobre, entre aspas, né? Tipo assim, ela é um aspecto que muitas vezes acaba sendo negligenciado, né? Porque a mitigação, ela acaba se tornando uma linha de frente um pouco mais fácil de se agir, porque você, por exemplo, tem esses acordos globais, onde todos os países se comprometem a reduzir emissões, etc. Então, a mitigação, não estou dizendo que é um problema fácil de resolver, mas ela envolve talvez menos variáveis do que a adaptação, né? A adaptação, ela é muito local. A gente costuma ter a gente fala um pouco disso, né? Que a mudança, ela é global, mas os impactos são locais, porque os impactos vão depender do regime climático de uma região, do relevo, da hidrografia e também do perfil socioeconômico, e aí é que entra a questão da vulnerabilidade, né? Então, como os impactos são muito locais,
a gestão municipal e local tem um papel muito importante no enfrentamento, né, e no desenho, na implementação de ações de adaptação, né? Então, assim, aqui no Brasil, a gente, infelizmente, ainda está bastante atrasado com isso. Eu acho que tem tido avanços muito rápidos nos últimos anos, mas a gente ainda está muito para trás do que seria necessário de ter de políticas de adaptação para que a gente consiga realmente enfrentar isso, tá? Então, dentro da esfera federal, a gente tem, por exemplo, o Plano Nacional de Adaptação, que foi feito em 2016. Ele foi publicado em 2016. E assim, esse plano ele é bom na teoria. Ele tem, né, ele tem três objetivos, né? Um dos objetivos dele é disseminar o conhecimento científico. O outro objetivo é fazer essa governança climática, que é engajar diferentes setores da sociedade. E depois um último objetivo seria esse de realmente propor medidas, né? Só que assim, como a adaptação depende muito das necessidades e das vulnerabilidades que são locais, porque vai depender muito, né, da microescala, o governo federal ele acaba tendo um papel mais assim de realizar um financiamento, de propor as ações, né, de dar suporte técnico e financeiro para que os governos estaduais e locais possam, então, realmente implementar essas ações. Esse plano de 2016, ele, infelizmente, depois que foi publicado, ele acabou sendo meio esquecido pelas gestões subsequentes, né? Então, assim, a gente tem um plano de adaptação que foi bom na teoria, que tem objetivos interessantes, só que ele foi praticamente esquecido e não foi implementado, tá? Agora, esse ano, se tudo der certo, até o final desse ano, nós vamos ter um novo Plano Nacional de Adaptação. E esse novo plano, ele está realmente interessante, eu estou acompanhando a construção desse plano. Ele tem aí 8 diretrizes principais, com destaque para algumas áreas, como, por exemplo, a integração com outros instrumentos, como a Política Nacional de Mudança do Clima, com ações de adaptação em âmbito local. Ele se propõe, na sua concepção, esse plano, né, a fazer essa integração com os governos municipais para o financiamento de ações, né, integração com instrumentos econômicos, com a agricultura de baixo carbono, que é uma coisa muito importante para o Brasil, né, e também a questão do monitoramento a cada 4 anos. Essa questão do monitoramento também é muito importante. Então, tudo indica que esse novo plano de adaptação federal ele vai estar aí mais bem preparado e ele vai ter aí condições de ajudar e dar esse suporte que os estados e municípios precisam, né? Temos também aí um Plano Nacional de Defesa Civil, que deve estar pronto também até o final desse ano, e importantíssimo, que a principal proposta desse novo Plano de Defesa Civil seria além do SMS, né? Porque a gente sabe que a Defesa Civil ela tem esse serviço de avisar as pessoas por SMS sobre os problemas, etc., mas esse novo plano, ele propõe medidas mais concretas de articulação com a sociedade, para que as pessoas conheçam rotas de fuga, para que elas saibam o que fazer, não simplesmente ficar em casa, numa região de risco, durante um desastre climático, né? Então, esse plano de defesa civil está sendo construído também com oficinas, com integração com a sociedade, e ele tem tudo também para dar certo. Dentro da esfera estadual, a gente tem mais ou menos metade, né, 50% dos estados brasileiros, mais ou menos, que já tem um plano de adaptação. Só que os outros que não têm, eles já pelo menos já estão discutindo ações de adaptação em seus planos climáticos estaduais, né? Então existem iniciativas e que varia muito de estado para estado, né? Mas dentro do ponto de vista legal, pelo menos isso tem avançado um pouco, né? Do ponto de vista assim da documentação, né? Digamos assim, tem avançado essa pauta dentro, né, da esfera estadual. O Ministério do Meio Ambiente ele quer se articular com o governo dos estados para que até o final do ano que vem, que é quando deve ser a COP30 aqui no Brasil, todos os estados já tenham um plano específico para adaptação, né? Então vamos ver aí como é que vai desenrolar, né? Aqui no estado de São Paulo, eu posso falar que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, né? Porque eu estou aqui. Tem um plano estadual de adaptação climática que está sendo também implementado agora, que deve sair aí logo mais, que está com foco na questão da justiça climática, o que é bem interessante, porque justamente tem esse foco aí nas populações mais vulneráveis, né? Então ele tem aí, acho que são, olhando para a questão de saúde e biodiversidade, segurança hídrica alimentar e zonas costeiras. E tudo com essa lente da justiça climática. Então, também está prometendo aí ser uma coisa bem interessante. E finalmente, assim, na esfera municipal é onde a gente mais precisaria e é onde a gente vê menos as coisas acontecendo ainda, né? A grande maioria dos municípios do Brasil não tem um plano de adaptação, né? Na realidade, não é só um plano de adaptação, mas mesmo ações, né? Ainda está faltando bastante. A gente tem algumas capitais que estão aí trazendo iniciativas interessantes, mas, por exemplo, mesmo entre as capitais, que é onde tem mais dinheiro, né, mais estrutura, só 10 das capitais, mais ou menos, acho que são mais ou menos 10 capitais brasileiras que têm um plano de adaptação.
Então, seriam as capitais, tem, imagina os municípios menores, né? Então, vamos assim, resumindo, esse é mais ou menos o panorama que a gente tem hoje. Professor Júlio, você fez agora para nós uma contextualização super interessante em termos de normas, de iniciativas, tanto no plano federal, estadual, municipal, mas o que você enxerga como estamos em termos de regulamentação dessa matéria, né? Nós temos algumas iniciativas legais, né, que vêm surgindo, como o senhor acabou de colocar, né, um novo plano estadual aqui para o estado de São Paulo, mas você você, na sua opinião, essa regulamentação que existe hoje é suficiente ou nós precisaríamos ainda avançar mais na regulamentação, por exemplo, para obrigar os municípios a adotarem medidas mais efetivas, né, na adaptação climática? Eu acredito que sim. A gente precisa sim ter mais regulamentação. Como eu comentei, acho que a gente está avançando, né, Maria Clara, nesse panorama de documentação, de planejamento, mas na implementação de ações a gente realmente ainda precisa melhorar bastante, principalmente na escala local, ali na esfera do município. Né? Então, ó, só para te dar uma ideia, por exemplo, a gente tem ainda mais de 10 milhões de pessoas que ainda vivem em áreas de risco, né, atualmente no Brasil. Dos 5.570 municípios que a gente tem, mais ou menos 5.200 registraram algum tipo de desastre na última década, tá? Poucos municípios têm um sistema próprio de alerta, né? Isso daí é muito difícil, né? De que tenha. E muitos poucos têm realmente alguma política, né, que vai nesse sentido. Então a gente realmente precisa ter uma regulamentação maior que contemple, né, que o município possa integrar essa agenda da adaptação climática dentro dos seus planos setoriais, dentro do seu planejamento, por exemplo, dentro dos seus planos diretores, né? Então a gente precisa aí ter mais iniciativas que realmente regulamentem isso e façam com que os municípios possam aí realmente fazer isso, né? Então o primeiro passo seria talvez a gente fazer uma identificação dos riscos e das vulnerabilidades. Né, talvez esse seja o primeiro passo mais importante que muitos municípios ainda não fizeram, né, e que isso precisa avançar, né, de identificação das áreas vulneráveis, identificação dos riscos e dos impactos, para depois entender quais ações que cada município vai precisar. Porque se, por exemplo, eu tenho um município que é costeiro, ele vai ter uma necessidade, né, um município que está aqui no litoral norte do estado de São Paulo, por exemplo, onde a gente já teve vários problemas de deslizamento de terra e avanço do nível do mar e outros problemas. O que é bastante diferente de um município, por exemplo, localizado na Amazônia, que está sofrendo com uma seca atualmente, né? E que é muito diferente também de outros municípios, por exemplo, do Nordeste, que tem uma região que também está sofrendo desertificação. Então, por isso que é muito importante, né, os municípios se engajarem e terem um pouco dessa visão, e que é importante que os governos estaduais e federais tenham essa regulamentação para se engajar e para poder dar o suporte para os municípios realmente implementarem essas ações. Então, cada um tem o seu papel, né? O governo federal, ele tem esse papel do suporte, o estadual, ele tem alguns papéis, por exemplo, gerenciamento de recursos hídricos, o saneamento, também de realmente implementar, e o município também, né, de detectar as vulnerabilidades e fazer a implementação. O diálogo, né, com as populações locais, com as comunidades vulneráveis, isso também tem que ser da gestão municipal. Então, eu acho que tudo isso daí precisa ainda avançar bastante. Né, a gente tem algumas coisas aqui no Brasil que até funcionam, algumas iniciativas que são assim interessantes, que têm produzido bons resultados, mas na média a gente ainda precisa avançar muito nessa cultura de não só atuar depois que o desastre acontece, né? E, infelizmente no Brasil a gente acaba tendo muita força nessas políticas que são compensatórias e não se olha tanto para a parte de redução de riscos, né? Ou para a parte de evitar que esses novos riscos comecem. Né? A gente é muito bom em atuar depois que o desastre aconteceu. Né? E o pior é que a gente tem tecnologia, né, para poder prevenir isso. A gente tem boas tecnologias de monitoramento, a gente tem boas tecnologias para detecção, mas falta esse engajamento, né? Falta essa conversa, né? Falta esse controle maior para evitar que esses desastres aconteçam.
Professor Júlio, aproveitando aí o gancho, né? Você mencionou que existem algumas iniciativas positivas no Brasil que têm se mostrado efetivas e eficazes. Eu queria que você citasse para nós alguns exemplos, né, de medidas implementadas de sucesso, né, que têm alcançado esse objetivo de prevenir, né, de se adaptar a esses eventos de mudanças climáticas. Sim, então, como eu comentei, né, algumas capitais, por exemplo, têm se destacado, né, e algumas cidades grandes, né, mesmo que não são capitais, também têm trazido iniciativas bem interessantes, né. Então, eu vou começar falando, por exemplo, do plano de adaptação climática de Santos, tá, aqui no litoral de São Paulo, e nesse sentido eu posso também falar do plano de Recife, que esses dois planos de adaptação, eles foram concebidos já dentro com boas práticas, assim, nessa questão da governança, por exemplo, de diálogo com a universidade, para trazer aí, por exemplo, modelagem, cenários, né, esse tipo de coisa, colocando aí a pesquisa científica já dentro da concepção do plano, né, com engajamento com outros setores. Então, por exemplo, nessa questão de Santos, teve aí também a participação do próprio Porto de Santos na construção desse plano, com as comunidades que estão ali. Então, envolveu-se todos os setores da sociedade para se desenhar esse plano com o auxílio, né, com o suporte da pesquisa científica. Então, realmente, assim, do ponto de vista do preparo desse plano, a gente pode pensar que esses dois planos aí, tanto de Santos quanto de Recife, eles foram concebidos de maneira ideal, tá? Então, acho que esses são dois exemplos bem interessantes que a gente pode mirar. No ponto de vista do mapeamento de vulnerabilidades, eu posso falar de Belo Horizonte, tá? Porque eles encomendaram um estudo que eles elaboraram cenários de vulnerabilidade comparando o clima atual com o clima de 2030. Então, qual seria o cenário climático de 2030 e quais seriam os distritos da cidade que vão estar mais vulneráveis no futuro? Então é muito importante pensar nisso, porque aí é que a gente consegue planejar para evitar, né? Se eu sei que a vulnerabilidade vai aumentar em determinado bairro, em determinado distrito, então eu vou atuar ali para mitigar essas vulnerabilidades. E eles olharam, se não me engano, em 4 eixos, acho que foi onda de calor, dengue, inundação e deslizamentos de terra. Então, eles fizeram um índice composto por diferentes aspectos que são influenciados por mudança climática. Então, foi um índice composto que eles conseguiram identificar as regiões que estão vulneráveis agora e as que estarão vulneráveis no futuro, né? Na Baixada Fluminense, a gente teve também a implementação de alguns parques, né? E que esses parques eles funcionaram de duas formas: um para evitar a ocupação de áreas de risco, porque se você dá um destino para uma área, né, como um parque, etc., você já faz com que ela não seja ocupada pela população, né? Por exemplo, a margem de um rio, uma região que é suscetível a alagamento, etc., né? E ao mesmo tempo que você evita isso, você também tem a própria redução da intensidade dos alagamentos, tá? Então, é claro que essa região ela é super, é, é, infelizmente, ela é muito vulnerável a esse tipo de evento. A gente precisa de mais ações, mas já foram feitos até estudos que mostraram que nessa região da Baixada Fluminense a implementação desses parques ajudou, né? São o que a gente chama de soluções baseadas na natureza. Eu acho que até tem um episódio aí de vocês que é sobre esse tema, né? E que traz aí um pouco dessas duas dimensões, né? Você evitar que o lugar seja ocupado, o local de risco, e ao mesmo tempo reduzir, né, essa vulnerabilidade e essa intensidade das enchentes. E também esses parques, essas soluções são interessantes porque podem também promover turismo local, né? Então, tem uma série de benefícios aí. E assim, a gente pode, né, falar de outras iniciativas de adaptação, mas também existem coisas que foram feitas antes da gente estar com essa questão da adaptação, né? Por exemplo, o desenvolvimento do CEMADEM, né, que é o Centro de Monitoramento e Alerta para Desastres Naturais, ele é uma ferramenta super importante que a gente tem aqui no Brasil, né, para detecção desses eventos, né? E isso pode nos trazer, né, essa parte técnica, né, que é super desenvolvida no CEMADEM, né, estudos de vulnerabilidade, de impacto, que também é importante, né? E também, por exemplo, no Nordeste a gente teve o programa das cisternas que foi feito, né? Nas décadas anteriores e que está sendo retomado agora. E que apesar de não ter esse nome, não levar um nome de é uma política de adaptação, ele funciona como? Né? Porque traz essa questão da segurança hídrica para populações que sofrem com seca. Então a gente tem aí diversos exemplos que às vezes são chamados de adaptação, mas às vezes não, mas que a gente tem, né, já um know-how, a gente tem
uma base técnica e tecnológica até para tudo isso, e agora a gente está conseguindo avançar um pouco também nessa questão legal e da implementação dos planos. Então, por isso que eu digo, né, que a gente está muito atrasado, mas a gente tem tido avanços bem interessantes nos últimos anos, e eu acho que agora a perspectiva ela é razoavelmente otimista. Apesar da gente ter aí os eventos extremos acontecendo, a gente tem conseguido, pelo menos, sinalizar, né, respostas aí para isso. Professor Júlio, nós estamos falando bastante aqui de políticas públicas, de iniciativas governamentais, né? Mas eu gostaria de saber assim, de que forma a iniciativa privada, as corporações podem também contribuir para as medidas de adaptação às mudanças do clima. Né? Então, de que forma a iniciativa privada poderia também contribuir, né, para um aprimoramento aí e para um desenvolvimento da nossa sociedade no enfrentamento, né, do aumento da temperatura global. Bom, a iniciativa privada, eu acho que assim, a adaptação ela pode também assim ter um caráter setorial, né? É claro que a gente deseja que esteja integrado na gestão pública, mas do ponto de vista da iniciativa privada, eu acho que as empresas e as corporações podem entender aonde que estão os riscos, né? Quais são os riscos climáticos que elas enfrentam, né? E aí, a partir disso, tentar fazer parcerias com o setor público para se mitigar riscos, né? Que sejam, de certa forma, que vão afetar ele, por exemplo, uma questão de transporte, de logística, que é uma coisa que afeta muito as empresas, quando você tem, por exemplo, pontes que são destruídas, né? Ou estradas são alagadas, esse tipo de problema de mobilidade, né? De transporte afeta muito a logística de empresas. Então, isso pode ser algo interessante, né? Dependendo do setor que a empresa está, ela identificar quais são os riscos que ela está sujeita e aí propor parcerias com o setor público para se investir em infraestrutura, né? Seja na parte de energia, de recursos hídricos, de transporte, enfim, de infraestrutura, né? Todos os tipos de infraestrutura que possa ter uma relação que os dois lados vão sair ganhando, né? Que o setor público possa aí, né, se juntar com a iniciativa privada dentro desses setores que são interessantes, né, da infraestrutura para desenvolver esses projetos. Mas fora disso, também a gente pode ter parcerias, porque no desenvolvimento de ações do diálogo com comunidades, né? Então, a iniciativa privada pode também estabelecer diálogos com as comunidades que estão no entorno dos empreendimentos. Né, entender quais são as necessidades dessa população, quais são os riscos que ela enfrenta, e a partir desse mapeamento desenhar ações que vão promover a melhoria dos seus entornos. Né? A própria geração de emprego que a iniciativa privada traz também pode ser um fator que aumenta a autonomia das pessoas. Né? E aí, você aumentando a autonomia das pessoas, porque ela tem acesso a emprego e renda, ela já vai estar mais preparada também para lidar, né, com os efeitos adversos das mudanças climáticas, né, que aí vai pelo lado da inclusão produtiva, né, que a gente diz, e também, né, o financiamento de projetos, implementação de soluções baseadas na natureza, nas cidades, né, parques lineares, limpeza de córregos. Então, eu acho que tem uma série de frentes que a iniciativa privada pode atuar, porque a adaptação ela tem essa característica, né? Você pode atuar na adaptação tanto do ponto de vista físico das infraestruturas, quanto do ponto de vista social, né, com o emprego, com o engajamento com as populações, com o mapeamento de vulnerabilidades, né? Enfim, então eu acredito que tem bastante espaço aí para colaboração também para a iniciativa privada. Professor Júlio, muito obrigada por essa conversa. Foi muito interessante poder falar um pouco sobre um tema que, como o senhor mesmo colocou, ainda, né, estamos evoluindo, né, ainda precisamos ampliar o debate sobre a adaptação climática, né, e dentro do cenário das mudanças climáticas, mas acho que foi super interessante e um debate que realmente abre os nossos olhos para esse tema. E eu gostaria de pedir, por favor, que o senhor fizesse as suas considerações finais aqui para nós. Tá bem.
Bom, eu acho que talvez uma das coisas mais importantes, né, para a gente ter em mente na questão da adaptação é que ela tem esse potencial de diminuir também as desigualdades sociais, né? Então, qualquer política, ou qualquer ação, seja no setor privado ou na gestão pública, que você implemente para reduzir as desigualdades, né, vai estar ajudando as pessoas a se adaptarem melhor ao clima. Então, acho que fica aí essa dica, né? A adaptação, ela carrega consigo, né, as políticas e as ações de adaptação carregam consigo todas esse potencial de reduzir as desigualdades que, no fundo, acabam sendo uma das principais forças motrizes, né, desses impactos da vulnerabilidade, né, socioambiental, é a desigualdade. Então, é uma questão assim, é como se fosse uma relação de onde todo mundo sai ganhando, né? Você reduz as desigualdades, né, por meio de geração de emprego, por meio de autonomia, né, por meio de, enfim, diversos tipos, outros tipos de medidas, e que podem, né, dando mais acesso à saúde, melhores condições ambientais. Então, tudo isso vai atuar, né, para a redução das desigualdades, da segurança hídrica, alimentar, etc., e também vai fazer com que as pessoas tenham um maior grau de autonomia e maior proteção contra os eventos extremos. Então, acho que fica aí essa ideia, né, de que a gente pode fazer isso de uma forma que todo mundo sai ganhando. Muito bom. Muito obrigada, professor Júlio Chiqueto. Eu que agradeço.